O jovem Vitor Duarte, entrevistado pelo programa CQC na manifestação de 15 de novembro em São Paulo, procurou a equipe do nosso programa afirmando ter graves denúncias de manipulação na matéria disponibilizada pelo canal. Neste contexto, o convidamos para uma rápida entrevista no intuito de possibilitar o contraditório e lhe ceder espaço para que se expresse sem cortes. Vitor, o que você tem a dizer sobre a edição do programa CQC? E ele não pediu permissão nenhuma pra me entrevistar. E você sabia que estava gravando? A hora que ele chegou para falar Não, com na hora você? que ele chegou, não. Ele catou o microfone, ele parou do meu lado, olhou pra mim assim e começou a falar. Aí ele me perguntou, quem é o vice? Aí, como eu tenho um problema, assim, na oratória, não consigo me expressar, no momento ali que eu tava sob pressão, eu não soube falar na hora. Aí ele falou, aí eu falei, aquele cara lá. Aí ele fez uma brincadeira falando, aquele cara de cabeça branca. Eu falei, é esse mesmo. Aí então ele chegou pra mim e falou, bom, você tá pedindo impeachment da Dilma, mas nem sabe quem é o vice? Aí ele falou, você acha isso democrático, pedir o impeachment da Dilma, ela nem assumiu, nem virou presidente ainda e você já quer pedir o impeachment dela? Aí eu falei, você tem certeza que ela não assumiu? Aí ele falou, quer dizer, ela nem se reelegeu ainda. Aí eu continuei falando lá que eu tô lá contra ela, o Fórum de São Paulo, inclusive essas partes foram editadas, ele cortou. Então aí ele chegou pra mim e falou que eu precisava estudar. Que eu não sei nem quem é o vice. Mas você chegou a comentar pra ele quem era o vice? Então, teve uma hora que eu fiquei tentando lembrar quem era o vice, que inclusive na semana retrasada eu tive uma conversa com os amigos meus e a gente estava conversando justamente sobre isso, os vices de cada candidato. Aí na hora, no meio que ele estava falando assim as coisas, eu catei e falei, é o Michel Temer. Aí ele falou, agora você sabe, né, você pesquisou no Google. Eu falei, rapaz, como que eu pesquisei no Google? Eu nem tirei nada aqui pra... Aí acabou que essa parte nem foi. Não foi pro ar? Não foi pro ar. E a hora que você acabou batendo no microfone dele, por que você teve essa reação? Então, porque justamente ele começou a falar que eu precisava estudar. Começou a falar que eu sou burro, começou a falar que eu precisava estudar. Te provocando? Me provocando. Aí ele começou, vai estudar e colocando a mão assim em mim. Aí como eu já estava meio estourado, tenho um pavio curto, eu acabei dando um empurrão nele e dando um tapa no microfone. Entendi. Vitor, você havia comentado que eles fizeram alguns cortes nas entrevistas. Quais foram esses momentos? Bom, esses momentos foi quando, inclusive, eu lembrei o nome do Michel Temer. Eles cortaram uns trechos também quando eu comecei a explicar que eu estava ali contra a expansão do bolivarianismo. Que eu expliquei sobre o Fórum de São Paulo, entendeu? Que... dentro do Fórum de São Paulo, quem age lá dentro também é as Farc. Inclusive, dá pra você notar no vídeo que eles cortaram, porque a vinheta deles passa no meio da minha entrevista. Inclusive, se você for olhar também o relógio que tem na Paulista, o relógio eletrônico, antes de eu ter me exaltado, tava marcando 3h33. Aí quando eu já comecei a ficar exaltado, já tava marcando 13h55. Que programa é esse que ele mexe no tempo, né? Então, nesse meio tempo, nesses 2, 3 minutos, o Guga Noblat provocou até a parte que você chega e dá um tapa no microfone. Sim, ele começou a falar que eu sou burro, que eu precisava estudar, e etc, etc. Aí ele começou, que nem eu falei, que ele começou a me cutucar assim, com a mão e falando, vai estudar, vai estudar. Eu acho que quem precisa estudar, no caso, é ele, justamente, não você. Né? Justamente. Eu queria também mandar um recado pro Marco Luque, né? Se ele estiver me assistindo, que eu não sou o molequinho mimado que você falou, não. Eu estudo e trabalho justamente para não compactuar com a esquerda caviar, na qual lamentavelmente você faz parte. Vitor, teve mais algum tipo de manipulação por parte do CQC ou de alguma outra mídia? Não, sim, houve sim. No ato passado, eles já fizeram as manipulações como se estivesse dizendo que o ato
justamente para pedir a volta dos militares, a intervenção militar. Por mais que a intervenção militar não seja sinônimo de ditadura militar, a gente não estava lá pedindo isso. A gente estava pedindo o impeachment da Dilma, a auditoria externa das urnas e a anulação das eleições. Exatamente. Inclusive, as pessoas estavam exaltadas nesse último ato justamente porque no outro eles manipularam totalmente a matéria deles. Agradeço a você, Vitor, a presença ao programa Ficha Social. Eu que agradeço. Inclusive, eu queria também deixar um recado para todas as pessoas que estão me criticando, que não fiquem sendo vendados por esses jornalzinhos, porque a última coisa que eles querem é o compromisso com a verdade. E o Brasil está do jeito que está hoje, justamente por causa de pessoas como vocês, que se deixam se alienar com esses programas de senso cultural baixíssimo. Indignados com o que entendem como uma descarada e explícita manipulação por parte do programa CQC, o que constituiria um covarde abuso, tendo em vista o seu poder midiático, organizadores do protesto lançaram um desafio à equipe do programa, pedindo que os internautas compartilhem o vídeo até que o mesmo chegue à equipe do CQC e que, como classificam, a manipulação seja desmentida. Veja. Cidadão brasileiro e cidadã brasileira, eu recebi de inúmeras pessoas um vídeo daquele programa CQC, que eu não sei que emissora que é, não sei se é da Band, porque eu não assisto essas porcarias, entrevistando um rapaz. E quero dizer o seguinte, o garoto sabe mais do que essas pessoas vendidas para o governo petralha, petista. E eu vou fazer um desafio aqui agora. Já que eles acham que a gente não sabe o que quer, que o garoto não sabia o nome do vice-presidente, primeiro a gente não vota em vice-presidente, a gente vota em presidente. O vice, que é o Michel Temer, aquele lá que parece mais o Drácula, tá? Isso não interessa para nós. Cai o governo de Dilma, cai todo mundo. O que nós estamos pleiteando na realidade é a anulação das eleições para presidencial, porque foram fraudadas, as urnas foram fraudadas. Essa é a grande verdade. E o impeachment já vem por todos os crimes de responsabilidade que essa senhora cometeu. Então eu faço um desafio agora aqui para esse programinha CQC me entrevistar em cima do caminhão com o microfone aberto online para ver se a gente não sabe o que a gente quer. Vocês são manipulados, vocês são vendidos para esse governo safado sem vergonha, pilantra que nos rouba todos os dias. Então tá o desafio aqui, CQC. Se vocês querem, me entrevistem em cima do caminhão, com o microfone aberto, com todas as câmeras aí abertas para mostrar que vocês manipulam a informação, tá? O desafio tá lançado.